Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo número 6. Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler apenas um versículo, o 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Volte para o início do versículo e grife só esse termo, a nossa luta. Por que Paulo chamou a atenção da igreja de Efésios, usando esses termos, a nossa luta? Porque Paulo queria ensinar a igreja de que a vida cristã, do início ao fim, é caracterizada por uma luta, por uma guerra. A W. Tozer foi um pastor americano de muito conceito, um homem de Deus, um homem muito piedoso, e ele disse algo que me marcou muito em das suas obras que eu li. Ele disse que este mundo não é um parque de diversão para o cristão. Este mundo é um campo de batalha. Então, nós estamos, como cristãos, vivendo em um mundo onde todo conceito de conforto, diversão e entretenimento, ele deve ser completamente extinto da nossa plataforma. Porque, biblicamente, olhando para a vida cristã, pelas lentes das Escrituras, a gente vai perceber que nós estamos, na verdade, em uma guerra, não em um resort, passando férias. Nós somos, aqui neste mundo, caracterizado pelas Escrituras como peregrinos, como gente que não é daqui, como gente que está de passagem. E nesse processo de peregrinação, nesse processo de passagem, nós teremos que lidar com muitas lutas, guerras, dificuldades internas e externas. Então, quando Paulo fala sobre a nossa luta, quando ele diz não é contra o sangue e a carne, ele está querendo dizer, olha, não é contra o meu semelhante, não é meramente contra o meu próximo, mas ele chama a atenção para o fato de nós vivermos uma luta na esfera espiritual, no campo espiritual. Ele traz à igreja de Éfeso a reflexão, a meditação de que a vida, ela não se reduz, ela não se resume àquilo que a gente vê, àquilo que você está vendo, àquilo que você toca, aquilo que se reduz ao material, ao físico. Não. Ele está dizendo que há um mundo espiritual que está em operação, que está agindo, e esse mundo espiritual, ou melhor, neste mundo espiritual, você tem anjos agindo a seu favor, mas você tem também anjos caídos, que são demônios, agindo contra você, contra a sua vida espiritual. Aliás, diga-se de passagem, que se não fosse a ação soberana de Deus nos guardando, por sua misericórdia e bondade, Satanás destruiria cada um de nós aqui em fração de segundos. Em fração de segundos. Vocês devem lembrar bem o que ele fez com Jó em questão de uma tarde. Como ele destruiu filhos, como ele destruiu bens, como ele saiu destruindo tudo que Jó tinha, tentando de todos os modos abalar a vida espiritual de Jó. Subsequentemente, em poucos instantes, ele conseguiu abalar a saúde de Jó. Porém, ele não destruiu Jó, porque Deus assim o determinou. Não tire a sua vida, não toque na vida do meu servo Jó. Então, ele agiu até onde Deus permitiu que ele agisse. Da mesma sorte é conosco.
Satanás age com cada um de nós, com cada um dos que estão aqui, até onde Deus permite que ele assim o faça. Mas o fato é que ele faz, que ele age. O fato é que Deus assim o permite, segundo a sua soberania, segundo a sua sapiência eterna, segundo a sua onisciência. Deus assim o permite para que nós entendamos que a vida não se reduz ao meramente físico e material, mas que nós existimos dentro de uma esfera espiritual que está em operação. Essa esfera espiritual, quando a gente coloca nesses termos, a gente quer dizer que tanto o crente quanto o descrente está debaixo dela. Tanto o crente quanto o descrente, ele está debaixo dela. O crente está sendo atacado frontalmente porque ele não pertence mais ao reino das trevas. Vocês devem lembrar, em Colossenses capítulo 1, quando Paulo disse que o Senhor nos libertou do império das trevas, era onde nós estávamos, no império das trevas, onde Satanás manda, controla, determina, diz como é que a coisa tem que ser, nos tirou desse império e nos trouxe para o reino do seu Filho. Ora, nós, aqueles que confessaram Cristo como seu Senhor e Salvador, aqueles que se converteram de todo o coração ao Senhor, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e correram aos pés da cruz em busca de perdão, esses, de fato, não pertencem mais ao império das trevas. Mas existem aqueles que ainda estão lá, familiares nossos, parentes, vizinhos, amigos, gente que a gente conhece, que está ao nosso lado, ao nosso redor, mas ainda está debaixo, permanece aquela escravidão espiritual. Isso nos traz a reflexão de que, quer seja crente, quer seja descrente, você está debaixo de uma esfera espiritual. Muito bem. Então, quanto a nós cristãos, nós precisamos atentar diariamente, de segunda a segunda, de que nós existimos numa luta, numa batalha. Quer sejam os mais idosos que aqui estão, quer sejam os mais jovens que aqui estão, todos estão debaixo de uma guerra, todos estão debaixo de uma luta espiritual, de uma batalha espiritual. Essa batalha, ela vai vir de modos diferentes para cada um de nós, mas ela vem. E quando a gente diz batalha espiritual, não é só a ideia, aquela ideia hollywoodiana de um demônio lutando contra um anjo com uma espada de fogo. Não. A batalha espiritual, ela começa, em primeiro lugar, eu vou falar os três campos da batalha espiritual. Aliás, eu vou falar os três inimigos da batalha espiritual. Em primeiro lugar, a nossa carne. A batalha espiritual do cristão, ela começa, em primeiro lugar, na sua carne, no seu coração, na sua alma. É ele lutando contra ele mesmo. É o seu coração caído, querendo incliná-lo em direção ao pecado, a tudo que não agrada a Deus. Veja comigo alguns textos rapidinhos, por favor. Venha para Romanos, capítulo de número 7. Romanos 7. Verso de número 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Essa é a guerra do cristão. Essa é a batalha do cristão contra ele mesmo. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, onde está o pecado? Na nossa carne mortal. E é aí onde ele vai batalhar.
travar uma batalha com você. Como cristão, você não é mais escravo do pecado, você foi liberto dessa escravidão. Você agora consegue discernir. Você consegue discernir, por exemplo, que pornografia é pecado e desagrada a Deus. Você consegue discernir, por exemplo, que falar palavrão é pecado e desagrada a Deus. Você consegue discernir que a homossexualidade é pecado e desagrada a Deus. Você consegue discernir que a fornicação, que é o sexo fora do casamento, é pecado e desagrada a Deus. Você consegue discernir com bastante clareza, com bastante nitidez, que idolatria, que se prostrar perante uma imagem, é pecado e desagrada a Deus. Então, o que significa isso, pastor? Significa que você hoje tem a luz do Evangelho para que você entenda aquilo como pecado, coisa que antes de você conhecer o Evangelho, de você nascer de novo pela ação do Espírito Santo, você não tinha o menor entendimento, o menor discernimento que separava uma coisa da outra. Você não tinha. Antes, aqueles que viveram o mundão mesmo, como eu vivi no passado, o mundão, mergulhado no mundão, a gente que viveu, experimentou isso, a gente consegue ver a linha que demarca o antes e o depois da nossa vida. A gente consegue ver a linha que demarca aquele momento em que a gente viveu uma vida que para nós, toda sorte de pecado que hoje a gente abomina, não fazia a menor diferença, pelo contrário, a gente até celebrava, a gente corria para celebrar aquilo, a gente vivia tudo aquilo com uma alegria no rosto, com um prazer imenso, mas a partir do momento que o Evangelho veio a nós e o Espírito Santo abriu o nosso entendimento e a gente passou a enxergar a santidade de Deus, a vontade de Deus, as belezas dos céus, e a ter prazer nos valores de Deus, então todos aqueles prazeres do mundo que antes enchia a nossa carne de alegria e de satisfação, eles passaram então a ser tido com certa repulsa por nós. Então o cristão genuíno, ele vive em primeiro lugar essa batalha contra ele mesmo, a nossa luta contra ele mesmo. Porque ele sabe que o pecado que habita nele é um mal do qual ele quer se livrar de todo jeito, mas não pode. Só vai se livrar no dia da sua morte. Ou se Jesus voltar hoje, nós somos arrebatados e receber um corpo glorificado. Mas até lá, meu amigo, minha amiga, nós estaremos em batalha contra nós mesmos. Até lá você vai ter que lutar contra as inclinações da sua carne, a toda sorte de pecado que desagrada a Deus. Aqui em Romanos capítulo 8, também Paulo vai dizer no capítulo 8, versículo de número 5, Paulo diz: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. O que são esses que vivem segundo a carne? São aqueles que ainda não passaram por o processo de nascer de novo. Eles não se converteram ainda. Eles ainda estão imersos, vivendo uma imersão carnal. É assim que eles estão existindo. Mas os que vivem segundo o Espírito, Espírito com maiúsculo, Espírito Santo, se inclinam para as coisas do Espírito. Ou seja, nós cristãos, os que nasceram de novo, de fato e de verdade, se inclina para a vontade de Deus. Por isso que a gente vive essa guerra. Porque o pecado ainda habita em nosso corpo mortal. Ele só vai sair daqui quando a gente morrer. Que a gente for para a glória e recebermos um corpo glorificado na eternidade. Né? Falo de corpo glorificado em termos escatológicos, porque até então os que estão lá na glória não estão ainda com o corpo glorificado. Mas o fato é que o pecado que habita nesse corpo mortal, ele só deixará de existir em mim, na minha morte, na minha passagem para além do rio, como nós cantamos há pouco. Então, em primeiro lugar, sua primeira batalha, seu primeiro inimigo, a nossa luta começa contra si mesmo. Em segundo lugar, contra o mundo. O mundo. Em rápidas palavras, eu vou tentar aqui descrever para vocês, ou pelo menos mostrar as diferenças da palavra mundo na Bíblia.
nem sempre que a Bíblia diz mundo, a Bíblia quer dizer, por exemplo, o sistema maligno que opera toda essa atmosfera de pecado. Nem sempre. Por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que mundo é aquele que Deus amou? O mundo ali é a completude de pessoas salvas em todas as nações debaixo da terra, que envolve judeus e gentios, todos os seus eleitos no mundo inteiro, todas as nações, em todos os tempos. Não quer dizer todas as pessoas, porque quando as pessoas dizem, olha, Deus amou o mundo, está vendo? Não quer dizer que amou todas as pessoas. Às vezes, quando um judeu queria... Os escritores antigos, na verdade, queriam falar de um modo geral a respeito de um grupo, ele usava a palavra todos, que no grego é poloi. Todos, mas o mundo ali não significa o mundo na sua atmosfera pecaminosa e nem o mundo no sentido de todas as pessoas, mas no sentido de todos aqueles a quem Deus chamaria a fé. Isso aqui é super, hiper, ultra, mega, blaster, difícil para um arminiano aceitar, mas para quem conhece a fé reformada sabe que isso não é problema. É tanto que no próprio livro de João, João Batista vai dizer o seguinte, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, o mundo está sem pecado? O mundo ali é o mesmo mundo de João 3,16, ou seja, as pessoas em seu plano de completude, os salvos, os eleitos de Deus em todas as nações debaixo da terra. Mas o inimigo que eu estou trazendo aqui para vocês, o mundo é essa atmosfera que domina a política, essa atmosfera inimiga de Deus que domina a filosofia, que domina a ciência, que domina os governos, que domina as demais religiões, que domina todos os campos onde Deus é desonrado, onde Deus não é glorificado, onde Deus não é adorado e centralizado. É o que se chama de mundo, é esta era. É aquilo que Jesus vai dizer, porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. As trevas ali é exatamente esse espírito do mundo. Paulo vai dizer o seguinte, Romanos capítulo 12, venha comigo rapidinho, por favor. Romanos 12, versículos número 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, existe um mundo cujos padrões não se encaixam com os padrões de Deus. Existe um mundo, um estilo de vida, um estilo de falar, um estilo de assistir, um estilo de viver que não se coaduna com os padrões de Deus. Por isso que Paulo está dizendo, não se conforme. Não entre em conformidade. Não entre na forma, ou, se você preferir, aqueles que entendem aqui de construção, não entre na bitola. A bitola do mundo é uma, a bitola de Deus é outra. A bitola de Deus é de um jeito, a bitola do mundo é de outro jeito. Então, não se conforme à bitola que o mundo tem, porque ela não é boa, agradável e perfeita como a vontade de Deus. Aqui na primeira carta de João, rapidinho, venha comigo, por favor. Primeira carta de João, capítulo número 2. 1 João 2, verso de número 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o que é que há no mundo, João? Diga para nós, João diz,
os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Tudo isso que você enxerga aí fora, de ostentação, de soberba, de busca de grandeza, de gente puxando o tapete um do outro, de gente derrubando gente, de governo perseguindo governo, tudo isso é a soberba da vida. São os desejos da carne, dos olhos. Verso 17, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui está o seu segundo inimigo, o mundo. O mundo, essa atmosfera aí fora, que tenta de todos os modos lhe seduzir para que você siga o estilo de vida deles, para que você siga o padrão de vida deles, o modo como se veste, o modo como falam, o modo como andam, o modo do que se admira. O que se admira no mundo? Ah, não, pastor, agora todo mundo tem que ser influencer. Por quê? Não, porque agora veja no YouTube, todo mundo é influencer. Aí lá se vai o jovem cristão se abestalhar e entrar na onda de ser influencer. Aí começa a fazer dança de macaquinho no YouTube, feito um pateta. Resultado, termina se perdendo espiritualmente. Quando tudo do que ele devia fazer era estar enchendo a sua cabeça de Bíblia, de palavra de Deus, de teologia sã, de teologia sadia, de coisas ricas referente ao céu. Gente, eu escutei esses dias o pastor Russell Shedd falando para um grupo de adolescentes, e ele contando exatamente sobre do que a gente devia encher a cabeça dos nossos adolescentes. É de Bíblia. Sabe por quê? Porque o que eles estão tendo contato agora vai com eles para o resto da vida. Para o resto da vida. Os mais velhos, assim feito eu, que estão aqui hoje, a gente lembra de coisas da nossa adolescência que ainda estão conosco até hoje. Que foram internizadas na gente. Foram internizadas. Estão conosco até hoje. Porque aquilo era o que preenchia a nossa mente, que preenchia a nossa cabeça, que preenchia o nosso coração. Por exemplo, tem pessoas aqui que ainda são novas, mas gostam de músicas evangélicas, né, músicas cristãs da década de 70, da década de 80. Por quê? Porque o pai ouvia, porque a mãe ouvia, porque a mãe cantarolava quando estava lavando a louça ou fazendo as coisas de casa. E lá está ainda ouvindo aquelas músicas de 1900 e bolinha, com toda alegria, com todo prazer, como se fosse lançamento do Spotify. Né? Porque foi internizado. Foi internizado. Até mesmo aqueles aqui que não são crentes também podem lembrar de músicas seculares que ouviram quando criança e quando escutam ainda hoje, lembram do pai. Escutava Altemar Dutra, é o novo. Então, mas está lá, ficou internizado, ficou no íntimo, guardado. Então, se eu preencho a cabeça dos jovens da nossa igreja de Bíblia, de palavra, de boa teologia, o que é que vai chegar no futuro com esses jovens? Boa teologia, palavra de Deus. Se eu não cobro do meu filho, se eu não cobro da minha filha, se eu não cobro do meu irmão, da minha irmã, que esteja em contato com as Escrituras constantemente, o que é que vai acontecer no futuro? Que fica até um alerta para nós pais, pais, avós que tem aqui. Entregue uma Bíblia na mão do seu filho e diga, leia, encha a sua cabeça disso aqui, e você vai me agradecer no futuro. Você vai estar na beirada do meu caixão dizendo, muito obrigado, pai. Muito obrigado, mãe, por ter me dado uma Bíblia. Foi a melhor coisa que a senhora fez por mim. Foi a melhor coisa que a senhora fez pela nossa família. Por isso que John Wesley dizia, eu aprendi mais de teologia com minha mãe do que com os teólogos da Inglaterra. Então,
Nossa batalha contra o mundo, ela começa exatamente dentro da nossa casa, a partir do momento em que abrimos as Escrituras e tentamos, por todos os modos, buscando ao Senhor em oração, conformar-nos à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós temos o nosso terceiro e último inimigo, que é exatamente o que Paulo disse aqui em Efésios capítulo 6. Quanto ao mais, sejam fortalecidos, versículo 10, no Senhor e na força do seu poder. Ele começa logo assim. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. A melhor palavra para se traduzir de fato o termo grego de ciladas aqui é ciladas mesmo. Estratagemas, estratégias, as ciladas. A ideia aqui é como aquele que pega passarinho, o laço do passarinheiro. Eu acho que em termos mais modernos é o alçapão, aquelas gaiolas que comumente se pega passarinho, né? Então, essa é a ideia aqui. Satanás vai ter sempre uma gaiolinha com a portinha aberta, com aquilo que você gosta dentro, com aquilo que a sua carne gosta dentro, para você vir voando e ficar preso na gaiola de Satanás. Sempre será assim. Por isso que ele diz, as ciladas. Ciladas. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Não é contra seu pai, contra sua mãe, contra seu vizinho que lhe odeia porque você é crente. Quem está por trás de tudo aquilo ali? Satanás. Mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Olha como é que Paulo diz que o mundo é tenebroso. Veja quem é que domina esse mundo tenebroso. Os principados e as potestades, ou seja, os demônios. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus. Ele não vai dizer, peguem uma parte hoje, deixa a outra para amanhã. Não. Eles peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Haverá um dia mau. Haverá um dia mais difícil do que todos os dias. Haverá um dia em que você precisará estar firme no Senhor, porque senão você cai. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. A ideia do final do versículo aqui, permanecer inabaláveis, é como aquele soldado que foi para a guerra e ele batalhou, lutou, combateu, venceu a guerra, mas quando chegou em casa, manteve-se fardado, pronto para a mais próxima batalha, pronto já para a outra batalha. Não é aquele soldado que chega e larga tudo, tira a armadura e fica bem à vontade. Não. Depois de ter vencido tudo, depois de ter vencido as dúvidas, depois de ter vencido os desejos que Satanás jogou na sua mente, no seu coração, para que você mergulhasse no mundo da pornografia, depois de ter vencido aquele desejo insano de pecar contra o Senhor no trabalho, de sair com aquela galerinha da faculdade que é super maneira, mas é profundamente pecaminosa e suja aos olhos de Deus. Depois de ter vencido tudo, aquele desejo avarento de não dizimar e ofertar, aquele desejo preguiçoso de não orar, aquela preguiça de não ler um versículo no dia, e tantas outras coisas que eu poderia falar para vocês. Depois de ter vencido tudo, Paulo diz, permanecer inabaláveis, firmes como uma rocha. Isso é a vida cristã. Isso é ser um crente. É existir diante do Senhor dessa forma. Do contrário, meus irmãos, se nós entrarmos na fantasia que se vende mundo afora, de que o cristianismo é uma vida floquinho de neve, de que o cristianismo é esse oba-oba que se projeta aí
estamos fracassados, estamos falidos. Deus lhe chama para ser um homem de Deus, Ele lhe chama para ser uma mulher de Deus, gente que tem a postura de guerreiro neste mundo, de guerreiro. Não esses mimizentos que vivem aí se vitimizando em igreja. Não. Gente guerreiro, que sabe, que tem consciência do que é a vida cristã, sabe que não está brincando, que não está para brincadeira, que isso aqui não é brincadeira, porque não é brincadeira. Eu acho interessante quando Paulo diz aqui a Timóteo, capítulo número 2, Timóteo 2, a segunda carta, perdão, ele diz: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Como bom soldado. É assim que nós devemos olhar um para o outro e nos percebermos como bons soldados de Cristo. O que são os jovens da Igreja Batista Memorial? Bons soldados de Cristo. O que são os homens da Igreja Batista Memorial? Bons soldados de Cristo. O que são as mulheres? Boas guerreiras de Cristo. Mulheres fortes, guerreiras, que sabem combater em oração, sabem combater numa vida piedosa, com uma vida santa. Seguindo, nenhum soldado, versículo 4, em serviço se envolve em negócios desta vida. Eu vou deixar aqui uma tarefa de casa para vocês. Meditem, grife esse termo aí. Se envolvem em negócios desta vida. Meditem sobre o que é isso aí. Pensem com profundidade em casa sobre exatamente o que significa não se envolver em negócios desta vida. Porque o seu objetivo, qual é o objetivo do bom soldado? Agradar aquele que o recrutou, que o arregimentou. Esse é o objetivo do bom soldado. Então, hoje nós ouvimos sobre a nossa luta. E na nossa luta, nós temos esses três inimigos. O pecado que habita em nós, na nossa carne mortal. O mundo que nos rodeia, com essa atmosfera pecaminosa de existência por todos os lados, de imundície, de sujeira, de tudo que não presta, as trevas, como nosso Senhor assim o disse, e por fim, Satanás, que é o nosso arqui-inimigo, nosso inimigo mor em termos de ação direta no campo espiritual. Oremos. Deus, como é sério viver para Ti. Muitas das vezes, Pai, a gente quer levar a vida cristã como se fosse um parque de diversão, como se fosse um lugar de entretenimento, uma mera fonte, ó Deus, de bênçãos, como uma mera fonte de pedidos, como uma fonte onde a gente joga a moedinha e sai uma bênção. Ó Deus, livra-nos dessa mentalidade infantil, pueril, dessa mentalidade que não condiz com a Tua santa e gloriosa verdade. Ajuda-nos a entender, Senhor, que estamos em uma batalha, que há um nível de ação constante para que a gente caia, para que a gente abandone a fé, para que a gente abandone a Tua palavra, para que a gente abandone o Teu evangelho, para que, ó Deus, a gente venha desonrar o Teu nome, venha envergonhar a Tua causa. Ajuda-nos, Senhor, dai-nos força, sustenta forte a nossa mão, como se canta, ó Deus, naquele hino da harpa cristã. Sustenta forte a nossa mão, com a Tua mão segura bem a minha, pois eu sou tão fraco, ó Salvador. Então, em nome de Jesus, Pai, sustenta forte a nossa mão e nos mantém firmes diante da Tua presença, vivendo não conforme os padrões deste mundo, mas segundo a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita.
Em nome de Jesus nós te agradecemos, gratos, digamos amém.